meus irmãos! Oi, gente, aí como vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo desse canal do quadro Podcast. É um quadro de bate-papo, onde nós conhecemos a história, o relacionamento que essa pessoa tem com Deus, que nós trazemos aqui. Lembrando que todas as pessoas que nós estamos trazendo aqui no canal são pessoas de referência para a nossa vida, são pessoas que têm muito a acrescentar, tanto na minha vida quanto na sua também. Então, não pause esse vídeo, continue e assista até o final. Lembre-se de se inscrever no canal, aqui do lado direito do seu celular tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica aí no canal, curta esse vídeo, comenta. Quem conhece a pastora Mariane, comenta aí embaixo. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas através dessa palavra que vai ser liberada aqui. Lembrando também que nós estamos com uma novidade. Esse vídeo vai sair tanto no canal A Vida na Videira do YouTube, quanto no meu Instagram pessoal e no meu Facebook também. Para que, Eliessa? Qual que é o intuito? O intuito é que mais pessoas conheçam essa história e esse Jesus que transforma. Então, para começar esse vídeo, esse podcast, eu estou aqui com essa mulher linda, que eu amo demais, que sempre abençoa a minha vida, me dando bolinho, Kit Kat, eu sou muito mimada. Vocês que lutem, irmãs! Brincadeira, vai causar discórdia bem no vídeo, né? Oh, Jesus! Gente, não, vamos pular essa parte, que a pastora é assim com todo mundo. E é uma pastora da minha igreja, ela é casada com o pastor Adilson. Se você não assistiu o podcast dele, tem vídeo já aí no canal, pastor Adilson Machado. Clica aí e assista o podcast também para você conhecer a história dele. E a pastora Mariane, linda, que abençoa a minha vida e abençoa a vida de todas as pessoas que estão em volta dela. Pastora, eu quero te agradecer por estar aqui, por compartilhar da sua história, por dispor do seu tempo. Sabe que você é muito importante para mim, sempre foi, sempre esteve de braços abertos para mim. E toda vez que eu precisei, em todos os momentos da minha vida, você sempre estava ali com esse seu jeitinho, sentada, olhando, mas com aquele olhar de conta comigo, que eu estou aqui sempre para te ajudar. Então, assim, eu quero que você se apresente, porque às vezes tem pessoas que não te conhecem, que não conhecem a sua história. Então, quero que a senhora fale um pouco seu nome, sua idade, se você quiser falar, quantas filhas você tem, enfim, sua história. Só para falar do Kit Kat, é que toda vez que eu vejo Kit Kat, eu lembro de você. Não tem como, né? Entendeu? Aí, quando ele tá na promoção, então, aí a gente compra bastante. Americanas, nós chamamos. Bom, para quem não me conhece, eu sou Mariane. Para deixar claro, é Mariane, né? Porque algumas pessoas falam Mariana e realmente eu não gosto, mas eu já parei de brigar com as pessoas, não discuto mais, né? Eu deixo falar errado. Eu deixo falar errado, porque eu não vou ficar discutindo mais isso na minha vida. Mas é Mariane, sou casada, né? Com a Adilson, pastora Adilson da Igreja IES. Temos 3 filhas e, na verdade, você quer que eu conte lá do começo? Eu quero que a senhora fale como a senhora conheceu Jesus. Como eu conheci Jesus, tá? Na verdade, eu nasci num lar cristão. O meu pai era cristão, a minha mãe, acho que quando eu nasci, ela já estava, ela era católica, mas já estava indo para a igreja evangélica. Tá? Então eu já nasci num lar cristão. Então assim, eu nunca frequentei nem outro tipo de religião. Para falar a verdade, a única vez que eu me lembro minha mãe era católica ainda porque eu fui batizada. Tá. Mas só fui batizada na igreja católica, mas nunca frequentei nada. E aí eu lembro de uma vez só que eu ter ido na igreja católica, eu era adolescente já, e eu fui com uma amiga minha que me convidou. Né? Mas achei um pouco estranho, né? Porque não era do meu costume. Então assim, eu sempre estive já na igreja, desde pequena. Eu lembro que quando eu morava aqui, porque quando eu nasci eu morava aqui. E aí a gente morava perto dos trilhos e a gente frequentava a Segunda Batista, que é lá onde é o Mercado Isabel, do lado lá. Eu lembro que a gente ia pelos trilhos, eu era criança, eu lembro que a gente ia pelos trilhos, que era mais perto, né, a pé. Então, a gente Como que marca a infância, né, pastora? Eu ia pelos trilhos lá na estradinha, era lá que a gente ia, que eu lembro, assim. Aí depois eu passei por outras igrejas, mas assim, eu sempre tive esse contato com a igreja. Mas a mudança de vida mesmo, eu acredito que foi quando eu me casei, que foram coisas que eu fui
conhecendo a mais e fui tendo outras experiências com Jesus. Um relacionamento profundo, né? Pastora, como que foi pra você? Porque quando o pastor contou já no podcast dele, que quando ele casou com a senhora, ele já era pastor. A senhora ainda não era pastora. Como foi pra você? Foi terrível. A verdade. Só pra deixar Vida claro, na videira, é gente. verdade. Porque a gente não vem aqui pra mentir, não. Vem aqui pra verdade. Foi terrível. Por quê? Porque quando eu me casei com ele, foi assim, eu morava aqui em Cidrolândia e eu fui embora para outra cidade, aos 11 anos. E aí, lá eu morei 6 anos e voltei. Quando eu voltei dessa cidade, como eu passei a minha adolescência nessa cidade, eu cresci, lá eu perdi minha mãe faleceu quando eu morava lá aos 14 anos. E eu tive muitas experiências lá, tive amigos lá. Então, quando Deus trouxe a gente de volta, eu e meu pai, eu sofri demais. Até agora, quando eu fui visitar essa cidade, né, depois de 15 anos que eu voltei, faz 15 anos que eu vim, né, de Sinop. E quando eu cheguei aqui, eu até contei pra ele, quando eu passei na frente da rodoviária lá, eu lembro que eu saí chorando, e eu cheguei chorando aqui, porque eu não queria sair de lá. E porque eu tinha os meus amigos lá, eu frequentava a igreja, já vou contar só assim rápido, eu já fui do Ministério de Dança, meu primeiro ministério foi a dança, tá? Tá bom? Ô, gente, vamos colocar a pastora na escala, não queria falar nada, não. Depois eu fui pro louvor. Aí quando eu cheguei aqui, eu sofri muito, foi mais de um mês, eu chorava todos os dias, eu chorava. A famosa renúncia, né? Porque eu não queria ficar aqui, eu não queria voltar pra cá, porque era o lugar que eu tinha saído, né? E aí eu voltei em julho de 2006. Em dezembro eu fui na igreja, que ele era pastor já. Eu entrei, eu lembro que era no primeiro lugar. Mas foi assim? Não, eu fui porque eu tinha amigos em comum, um casal de amigos, que me chamou pra ir lá, se eu não me engano. Não, nessa primeira vez eu e meu pai fomos, não sei porquê, nós fomos lá. A gente foi, nos adaptamos, e aí em janeiro a igreja já tinha mudado de lugar, já estava lá perto do Esquina, que era o outro lugar. Aí esses meus amigos me chamaram de novo e eu fui, a convite deles. Eu fui a convite deles. Aí quando eu cheguei lá, que foi no dia que eu fui, o abençoado falou assim, que naquele ano, isso foi em janeiro, ele falou assim, que janeiro de 2007, né? Ele falou assim, que naquele ano, a esposa dele entraria na igreja, entraria naquelas portas. Na hora, na minha cabeça... Nossa, tem poder, galera! Na hora veio assim na minha cabeça, será que sou eu a esposa dele? Mas assim, de nada, assim, não tinha, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Nunca tinha visto. Meu Deus! Veio assim na minha mente, mas será que sou eu a esposa dele? Mas eu balancei a cabeça e falei, não, né? Porque quem que pensava em casar naquela época? Eu tinha 18 anos, não queria casar de jeito nenhum, né? Isso foi em janeiro. Passa uma coisa assim... Aí isso foi em janeiro, e aí no final do culto ele veio, me cumprimentou e tal, daí ele começou a me visitar, aquela, né, semana inteira ele me visitou, 500 vezes. Aí... Queria nada com nada. E aí ele foi ficando amigo ali meu, do meu pai, assim e tal. E aí eu comecei a namorar ele em março, eu aceitei namorar. Em julho a gente noivou e em novembro a gente casou, tudo do mesmo ano. Mas por que eu falei que foi terrível? Porque ele era pastor, não eu. E quando eu vim de Sinop, eu vim desviada. Eu não estava mais assim. Eu tinha os meus amigos da igreja, mas eu era aquele crente que o diabo gosta. Aquele que fica assim, um pé na igreja, é o morno. em cima do muro. É o morno. Então, eu já estava me vomitando, né? Aí eu estava desse jeito. Então, quando eu comecei a namorar com ele, eu comecei a voltar às minhas origens de cristã. Tanto é que quando eu comecei a namorar com ele, eu ouvia a música do mundo e tal, e aí ele foi me ajudando nesse processo, de eu voltar. E aí quando eu me casei, o que aconteceu? Por que foi terrível? Porque eu não era pastora, eu era a esposa do pastor. E como eu era muito nova, porque eu comecei a namorar com 18, com 19 eu me casei. Só que ele já tinha 30. Então assim, a gente tem uma idade
legal de diferença. Quase 12 anos de diferença. Ele sempre foi muito cabeça, bem centrado. Eu, como estava com 19 anos, era muito jovem. Eu ainda não tinha muita experiência, não tinha maturidade. Então, pra mim foi terrível, porque uma das coisas que eu não gostava era de receber a gente na minha casa. Eu não gostava. Quando as pessoas chegavam na minha casa, e nessa época, assim, até nem ia tanta gente, né? E assim, o pessoal ia pra... Hoje a gente vive lá. Eles iam pra gente atender eles e tal, mas eu não gostava que chegasse alguém de surpresa na minha casa. Eu não gostava mesmo, era uma coisa que eu tinha que eu não gostava. E isso foi terrível, assim, pessoas da igreja que menosprezavam mesmo o fato de eu ser esposa dele e eu ser muito nova. Então, assim, eu tive esse preconceito dentro da igreja, da própria igreja. Hoje essas pessoas já, acho que não tem mais ninguém hoje, nessa geração que está hoje. Mas eu fui muito desprezada por eles. Eles me desacreditavam, né? Eles me tratavam como alguém. Aí Deus pega os que não são para confundir. E aí foi difícil, foi muito difícil o começo. Mas depois eu fui crescendo, Deus foi me moldando. E o Adilson também, ele foi a principal pessoa que me moldou, né? Quando eu tinha crise, ele ia lá e falava, não é assim. E ele não é desde passar a mão, não, gente. Ele parece muito legal, assim, né? Não, mas comigo ele teve que ser duro. Por quê? Porque senão eu não ia vingar, né? Entendeu? Então, assim... Mas, pastor, eu acho legal a senhora falar isso, porque eu conversei com isso até com a pastora Thaís. É muito legal quando o nosso maior exemplo está dentro da nossa própria casa. Sim. A gente não precisa buscar fora. Porque nosso marido, realmente, ele é o sacerdote. Ele nos direciona, nos corrige, nos puxa a orelha, nos coloca no eixo. E é tão bom quando a gente não precisa buscar isso fora, né? E eu agradeço a Deus por ele nunca ter sido assim, o cara que, não, tudo bem, não, ele me confrontava mesmo, com amor, sempre com amor, claro. Nunca foi rude, nunca gritou comigo, nada. Mas ele sempre me ensinou corretamente. Eu agradeço, sou grata a Deus por isso, porque se ele não tivesse feito isso, eu não sei onde eu estaria hoje. Se hoje eu tô onde eu tô, é graças a Deus principalmente, mas a ele, né, que me impulsionou mesmo. Uau, muito bom, professora, a senhora falar isso. E hoje, agora deixa eu me retratar, né, porque eu não gostava de ninguém na minha casa. Hoje, eu gosto demais, assim, quando não aparece ninguém na minha casa, eu falo, gente, vamos na casa de alguém, não vai vir ninguém, será que ninguém vai vir tomar um café? Ninguém vai vir. Cadê a galera da igreja? Cadê os irmãos? Mas, pastor, eu acredito que tudo que a gente tem, bagagens que a gente tem na nossa vida, não são à toa, sabe? Por exemplo, às vezes a gente tem marcas dentro da gente, né? Feridas, traumas dentro da gente, e que a gente, por exemplo, a senhora não era assim porque a senhora queria ser assim. Tinha algo que aconteceu na sua vida, na sua trajetória de história, que te fez ficar assim. E aí é quando entra Jesus, vem, cura as nossas feridas, cura os nossos traumas, e acontece o que acontece hoje. Tipo, a senhora amar receber pessoas, amar ser pastora, amar ter pessoas por perto, porque eu falo isso de experiência própria mesmo. Tipo, não é uma coisa que... Não existe... O pastor na minha visão, Lies, não existe o pastor Adilson e a mulher do pastor Adilson. Para mim, existe o pastor Adilson e a pastora Mariane, que se formam um. Assim, na minha visão de fora, entendeu? Eu não consigo ver duas coisas, eu consigo ver uma coisa. Tipo, o olhar de amor que você tem com o olhar de correção que ele tem. E aí se completa e forma um e nos dá a direção. Então, assim, muitas vezes, eu falo para quem está assistindo mesmo, porque muitas vezes a gente carrega coisas dentro da gente, feridas dentro da gente, que a gente fala assim, não, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela, né? Síndrome da Gabriela, né? Só que aí é onde Jesus entra, onde Jesus entrou na sua vida e mudou totalmente a sua história, né, pastora? E só tem somado no ministério. Hoje é vocês dois. Sim, é essa questão que você fala da visão, de você ver os dois. Realmente, porque a gente se completa mesmo, né? E é isso que deveria existir em todos os casamentos. Um completar o outro, porque o que ele não tem, eu tenho para completar. Que é o corpo, que é a igreja, né? Se todo mundo fosse irmão, não ia dar certo. Ia Como dar é que a gente ia certo. caminhar? Tá bom, então. E assim, é diferente o meu lidar com o dele.
Às vezes as pessoas falam, mas a pastora é dura. Não, mas eu sou mais dura mesmo, assim, porque acho que foi a criação que eu tive também. Então, assim, se eu tenho que te falar um negócio, eu falo, eu não faço rodeio. Não que ele faça rodeio, mas ele tem todo um jeito de falar. Eu não tenho ainda esse jeito, quem sabe um dia eu vou aprender. Mas eu acho que é assim que vocês se completam, pastora. Mas a questão do amar, por exemplo, talvez eu não tenha a mesma habilidade que ele tem, né? Tipo, você não prega. Eu não prego realmente, porque eu não tenho essa habilidade. Eu tô buscando em Deus. Vou te contar uma coisa. Eu tô buscando, eu tô pedindo. A senhora faz coisa onde ninguém vê. Então, aí que tá. Por exemplo, às vezes eu vou fazer um bolo, fazer um negócio, eu lembro uma pessoa, a pessoa gosta, eu vou lá e dou pra ela. Essa é uma forma de você demonstrar amor. Não é só, porque você só abraçar, você não demonstra amor. Um abraço pode ser um abraço da mão do ar, né? Exatamente. Então, acho que a gente tem que ser realmente sincero e verdadeiro. Sim. Mas eu vejo que muitas pessoas têm isso. Por exemplo, a pessoa ela só é pastora se ela prega. A pessoa só é pastora se ela, sei lá, faz sei lá o quê. Não existe isso, né? Deus age de multiforme graça, né, pastora? Sim. Então, às vezes, o que ele faz, assim, a senhora não faz e vice-versa, e assim vocês se completam e existe um ministério. E chamado. É a igreja hoje, por exemplo. Se todo mundo pregasse, quem ia dançar? Eu quero dançar. Então, se todo mundo dançasse, quem ia cantar? Se todo mundo cantasse, quem ia servir? Quem ia lá buscar um copo de água para o pastor? Então, assim, Deus deu um talento para cada um. Então, a gente tem que descobrir isso em nós e tentar explorar o máximo, isso mais para Deus, claro. Pro Senhor. Pastora, eu vejo assim que é muito legal que a gente acabou entrando num assunto que eu nem esperava que ia entrar. Mas é o assunto da individualidade e também do poder que a mulher tem. Porque, por exemplo, assim, o poder que a mulher tem, eu falo na vida do marido. Um exemplo, o pastor ele consegue se dedicar hoje para fazer palavras dos cultos, né? Só que quem organiza tudo por trás, aonde ninguém tá vendo, vou falar assim, né? Nas coxias, a gente fala no palco do balé da apresentação, são as coxias, a gente fica lá de fora, né? Ninguém vê. A senhora tá organizando? Sim, Quem tá perto da senhora sabe disso, sabe que isso acontece. Então tem muitas coisas que a gente precisa ter esse discernimento de saber que Deus deu um dom para cada um. Sim. E aí é onde eu preciso entender qual é o meu dom, saber qual é o meu dom e pegar aquilo e agregar e somar. Então eu vejo, a senhora organiza tudo, tipo a casa, as meninas, a agenda dele, eu falo de marcar, a gente já conversa, já marca. Então assim, realmente é um somando com o outro, são propósitos, né? Eu sempre falo, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E eu queria que a senhora contasse, nesse tempo que você teve de pastorado e tudo, uma experiência que a senhora teve com Deus, assim, marcante, profunda. Tá. Pode ser também fora do pastorado, não tem Assim, vou contar duas. Tá. A primeira experiência que eu tive, assim, de total dependência de Deus foi quando eu perdi minha mãe. Eu perdi minha mãe aos 14 anos e aí ficou só eu, meu pai e minha irmã. E a gente teve que aprender a se virar. E ali, mas hoje eu entendo, assim, plenamente, assim, por que Deus teve que levar minha mãe. Eu era aquela que não desgrudava da minha mãe. Eu não desgrudava, onde ela estava, eu estava. Mas para viver o que eu vivo hoje, se eu não me tornasse uma pessoa independente de alguém, eu não ia estar onde eu estou. Então Deus teve que, para mim, ao meu ver, para o meu pai teve outro significado, para minha irmã deve ter tido outro significado. Para mim, hoje eu entendo que uma das maiores experiências que eu tive foi quando Deus retirou a minha mãe, porque ali eu tive que aprender a ser independente de pessoas. Claro, nós precisamos um dos outros, não é isso que eu tô falando, não me interpretem mal. Não, sim, nós precisamos um dos outros, mas eu não entender. posso ser dependente de alguém a ponto de eu não fazer nada. Tudo depende dela. Então assim, ali Deus já começou a mudar coisas na minha vida, né? E ali eu comecei a me tornar alguém independente. Ali assim. você começou a se tornar a Mariane. Alguém independente de uma pessoa, mas comecei a depender de Deus. Né? Porque nessa época ainda foi
Porque quando eu perdi a minha mãe aos 14 anos, aí eu, infelizmente, foi uma experiência que hoje eu vejo como uma experiência de Deus mesmo, mas eu descambei. Foi nessa época que eu fui pro mundão, assim, sabe? Que eu ia na igreja, eu saía da igreja, eu ia pro barzinho com a minha irmã. Então, assim, tive momentos de estar realmente longe de Deus. Aí, quando Deus me trouxe para Cidrolândia, foi uma experiência, para mim, doeu demais. Mas hoje eu também entendo isso. Se Deus não tivesse movido lá naqueles dias, hoje eu estaria perdida. Hoje eu estaria no mundão mesmo. Então, assim, Deus move as coisas, às vezes na hora a gente não entende, né? Mas lá na frente a gente entende. Por quê? Mas uma experiência que eu tive com Deus foi quando, como o canal vai para várias plataformas, pode ter gente que vai falar um monte de coisa. Mas assim, quando eu tive uma experiência ruim no meu casamento, e naquela experiência, quando eu perdi o temor a Deus, porque ali eu perdi o temor a Deus, e ali eu perdi a presença do Espírito Santo. A senhora me contou isso uma vez. Aquilo doeu demais. Eu senti o vazio. Eu senti realmente o que é você estar vazio de Deus. E eu lembro que eu fui no encontro dos homens para levar alguma coisa para os homens. E lá, na hora que eles estavam ministrando, eu não lembro em qual das ministrações, eu acredito que era do Espírito Santo. Eu lembro que naquele momento eu senti como se Deus estivesse novamente em mim. Sabe quando você sente algo entrando em você? Aquela hora eu senti assim que realmente o Espírito Santo estava de novo comigo. Quer dizer, que ele realmente tinha me perdoado, porque eu realmente me arrependi. Eu pequei, mas eu me arrependi verdadeiramente. E hoje as pessoas podem falar disso. Ah, mas você fez tal coisa. Eu fiz, eu não nego que eu fiz. Eu me envergonho, não nego, mas também não posso viver debaixo de um jugo. Debaixo desse jugo. Porque por um tempo eu vivi. Porque Jesus te perdoou, Jesus já me perdoou, meu esposo perdoou, a igreja me perdoou. Exatamente. E ali foi uma experiência assim gigantesca, quando eu recebi de novo o Espírito Santo dentro de mim. Aquela hora assim, eu lembro que eu chorava, eu gritava, eu pulava, porque realmente foi a maior alegria que eu senti, acho que na minha vida foi aquela. Pastora, eu vejo assim que a gente não tem noção, porque a gente não vê o mundo espiritual. Né? Os nossos olhos nus, a gente não consegue enxergar. Por exemplo, nesse momento tem anjos, tem demônios, enfim. E nessa questão do sentir, né, que nem do sentir vazio, desse sentimento de dentro, eu acredito que só quem vive realmente entende o poder que tem a presença, né, pastora? Porque quando você sentiu o vazio e dali a pouco você se arrependeu, por isso que eu falo, se você errou, se você já pecou, errou, fez algo errado, que magoou o coração de Deus, eu falo que existe perdão para você. Porque Jesus morreu na cruz por isso, né, pastora? Para perdoar os nossos pecados. Existe uma coisa que você precisa fazer: se arrepender verdadeiramente e não fazer novamente, não fazer de novo, aprender com aquilo, né? Então, se arrependa daquilo que você errou e comece uma nova história. Então, nesse momento que você se arrepende, que você recebe o Espírito Santo de novo, é uma coisa que marca. Na verdade, eu senti o vazio de 2 a 3 dias. Não foi instantâneo, assim, eu senti o vazio e depois, não, eu senti, foi de 2 a 3 dias o que eu senti, esse vazio. Então, assim, foi uma dor terrível, foram 2, 3 dias de dor mesmo, de dor de arrependimento, de dor de vazio. Uma dor que dói a alma. Dói demais. Mas é o que você falou, se a gente peca, nós somos... perante Deus nós somos todos iguais, nós somos seres humanos e tal. A diferença que eu vejo nós como cristãos é que nós temos o conhecimento de que se nós pecamos, nós podemos nos arrepender e realmente não voltar a fazer. E realmente, assim, eu me arrependi daquilo e
eu falo para Deus, quando eu oro a Deus, né, a questão da dependência de Deus, da intimidade com Deus, eu sempre oro a Deus assim, eu não sou de pedir as coisas para Deus, eu não sou dessa que fica pedindo, não, eu agradeço a Deus, eu gosto de agradecer a Deus, todos os dias, né, pelos discípulos, e eu ensinei as crianças a fazerem isso, à noite quando eu vou orar com elas, né, a gente ora, obrigado, tal, e obrigado pelos discípulos, abençoe cada um deles, pastores, tal. E aí quando elas vão orar sozinhas, elas também oram assim, né? Obrigado. Né? Mas assim, eu gosto a minha entrega com Deus, talvez não seja aquele negócio de todos os dias, ter um lugar, não. Um lugar que eu oro muito é quando eu tô dirigindo, quando eu tô sozinha no carro, que eu saio na rua e tal, não sei o que, eu coloco o som no último quase, né? E aí eu oro, eu canto. Então, assim, são momentos que eu tenho com Deus. Mas eu procuro sempre ser muito grata a Deus. Porque quando a gente é perdoado em alto nível, a nossa gratidão ela tem que ser... Tem que ser assim, fora do comum. Se você recebe o perdão, a sua gratidão Só que às vezes, pastora, eu falo assim, às vezes uma pessoa que nunca errou, assim, que nunca errou, que eu falo assim, todo mundo erra, né? Tá. Mas eu falo assim, que nunca errou num nível, um exemplo alto, a gente não tem noção do perdão da cruz, sabe? A gente não tem noção para ter essa gratidão que a senhora está falando, porque às vezes a gente vive achando que Jesus fez um favor naquela cruz. Não sei, ou como se fosse, beleza, Jesus morreu, ok, tipo... E essa gratidão que a senhora falou agora é muito surreal, porque, cara... Que gratidão, obrigada por ter me perdoado, por ter me feito uma nova pessoa, por ter me amado de novo, quando nem eu me amava mais, sabe? E acho que é um nível de gratidão que a senhora falou agora que a gente tem que ter no nosso dia a dia, errando ou não errando, né, pastora? Porque a gente realmente às vezes entra num nível, às vezes peca, falha num nível um pouco maior, mas que se não errar e que se não falhar num nível maior, essa gratidão ainda tem que existir. Sim. Independente do nível. É porque não existe, não existe pecadinho e pecadão, mas existem erros que podem ser fatais, né? E eu sei do que eu fiz, milhares de pessoas sabem, mas hoje eu já não ligo mais, sabe? Falo, não me nego de falar, mas a minha gratidão a Deus pelo perdão que eu recebi, porque se não fosse o perdão dele, eu não sei onde eu estava. Nossa, perdão. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, sou muito grata ao meu esposo e sou grata a vocês, discípulos, porque eu tive que ir em cada um e confessar o que eu fiz. Né? Às vezes as pessoas falam, não, eu fui em cada um. Eu fui em cada um, eu confessei, eu pedi perdão para cada um. Então, se a pessoa me liberou o perdão, agora, se depois que ela falou para mim, eu te perdoo e depois você vai falando, aí não tem mais dela. Não tem. Não é dela. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter... Eu não consigo guardar mágoa das pessoas. Não consigo. Às vezes, claro, as pessoas fazem um negócio e você fica chateada, sinal, você fala, mas eu esqueço, gente. Eu não lembro nem o que eu comi no almoço, gente. A pessoa falou de mim. E na verdade, pastor, não, tenho certeza que quem perde é quem fica remoendo. É quem não perdoa. Porque a outra pessoa ela já pediu perdão e já seguiu a vida dela. Então, quem perde é quem não perdoa. Quem perde é quem fica com mágoa, quem perde é quem fica com ressentimento. Porque existe uma pessoa que a gente precisa pedir perdão. Se chama Jesus. Ele nos perdoou, as pessoas do nosso convívio nos perdoou. Cara, amém. Não é mais sobre você, você fez a sua parte. E a vida que segue para o seu chamado. E eu vejo assim que o que Jesus fez, né, através da sua vida, porque eu olho na sua vida e eu vejo renúncia. Renúncia de sair da sua cidade, renúncia de vou aprender a amar pessoas. Eu tive que aprender, realmente. Então, renúncia de eu vou abrir a minha casa, não vou fazer a minha vontade, vou fazer a tua vontade, Jesus. Existem muitas renúncias na sua vida. Só que a gente conversou isso no podcast do pastor. Existe toda renúncia, toda obediência gera uma bênção. Não tem como não. Porque Jesus, ele sonda o nosso coração e ele leva, a gente chega num ponto da nossa vida cristã que ele nos leva ao nível de falar assim, vamos ver então, você vai me entregar isso
ou você não vai me entregar isso? E a decisão é nossa. Que nem a senhora falou, hoje a senhora olha para trás e vê tudo que Jesus fez lá atrás, que tem um propósito de hoje. Mas às vezes, se no dia você tivesse falado para o seu pai, não, pai, vai você, eu quero ficar aqui. Para fazer a tua vontade. Agora quando eu voltei lá em Sinop, que eu fui lá visitar os meus parentes, e eu lembro que quando eu voltei, eu acho que até falei para Deus, se eu tivesse permanecido aqui, eu estaria na bebida, na prostituição, talvez seria mais solteira, entendeu? Então assim, a minha vida teria sido totalmente diferente do que eu vivo hoje. Então, eu agradeço a Deus por Ele ter me tirado de lá. Né? Não é que uma cidade que eu não, eu amo aquele lugar. Mas hoje, porque quando eu voltei, eu amava lá e eu odiava aqui. Hoje lá eu amo uma cidade que me forjou, que eu tive experiências, mas hoje eu amo aqui. Eu não quero sair daqui de jeito nenhum. Nossa, aprendeu a amar. Não, aprendi a amar mesmo. E assim, quando eu casei, eu lembro que a gente ia fazer visita para os irmãos e assim, às vezes as pessoas não sabem, né? Mas por muitas vezes eu fui na casa de pessoas sem querer ir. Mas eu ia. Por obediência? Por obediência. Por saber, é isso que eu tenho que fazer, não é? Então eu vou. Então assim, no começo eu sempre fiz só por obediência. Nem tudo a gente vai querer, gente. Eu fazia por obediência, eu ia. No começo eu não conversava. Se fosse naquela época eu jamais gravaria esse negócio aqui. Hoje eu estou definida. Aí, só que assim, eu ia na casa das pessoas, eu ficava quieta, não falando de jeito, hoje eu ainda falo, né, um pouquinho. Às vezes eu falo muito, às vezes eu falo pouco. Mas depende muito do grau de intimidade, mas assim, eu não falava, mas eu ia. Às vezes eu ficava brava, eu saía de cara fechada, mas eu ia. E aí Deus foi me moldando nisso tudo. Hoje eu não vou por obediência, eu vou porque eu gosto. Hoje eu vou porque eu sei que é necessário ir e eu vou porque eu gosto. Ai, pastor, é tão bonito, nossa, tá tão bonito esse podcast porque eu vejo assim um processo. É um processo e a nossa vida é um processo. Às vezes a gente tem que renunciar a coisas que vão doer, às vezes a gente tem que largar o nosso eu, e aí a gente crê em Jesus, e daí a palavra fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente acha bonito falar esse versículo, mas daí Jesus começa a falar, então tá, não vive mais você, então deixa a sua cidade, então deixa seus amigos, então começa a fazer o que eu quero. E aí Jesus começa a entrar e a gente começa a não entender nada, porque a gente não tem que entender mesmo, né, pastor? Porque quando o comando é dado, a gente não tem que entender, a gente tem que obedecer, é o que a senhora fez. Hoje a senhora vê um Jesus e olha para trás e fala, uau, ainda bem que eu obedeci. Sim. E essa questão de renúncia, que quando eu cheguei aqui, eu lembro como eu tava no mundão, então assim, eu usava roupa assim que decotada, eu usava as costas de fora, eu usava saia curta, eu usava short curto. Quando eu conheci o Adilson, eu ainda usava esse tipo de roupa. E foi algo que eu tive que abrir mão. Mas não foi porque a igreja não, porque você está na igreja. Não, porque eu entendi na palavra. Eu entendi na palavra que o cristão, ele sabe se vestir. Né? Fica a dica, irmãs, queridas. Né? Então assim, nós como cristãos hoje, nós temos que ter noção da roupa que a gente vai vestir. Tem. Do que a gente fala. Você não vai de biquíni pra igreja, de biquíni, de maior pra praia. Então assim, sabe? Então são coisas, foram renúncias que eu fui fazendo. E assim, hoje às vezes alguém olha e fala assim, mas não, eu abri mão de muita coisa. Muita coisa. Eu acho legal porque esse quadro, esse canal é para mostrar coisas que as pessoas nunca nem imaginavam que aconteceram, que aconteciam. Porque, por exemplo, nem eu sabia de tudo isso. Pior que eu convivo com a senhora. Mas nem eu sabia dessas renúncias, dessas coisas que aconteceram. E por obediência a Deus, né? Por temor. E, pastora, para finalizar, eu queria que a senhora falasse o que é para a senhora ter uma vida na videira. Ter uma vida na videira é depender totalmente de Jesus. O tempo todo. O tempo todo. Independente da circunstância, independente do lugar que a gente esteja, né? Porque o cristão verdadeiro, ele não é cristão só dentro da igreja, né? Porque dentro da igreja é fácil. O
cristão verdadeiro ele tem que ser lá na rua, ele tem que ser dentro de casa, ele tem que ser aonde ele vai na praia, ele vai do outro lado do mundo. Ele tem que ser a mesma pessoa, ele tem que mostrar Jesus. Talvez ele não vai falar. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que vai lá e prega e fala, mas eu tenho que mostrar Jesus na minha vida. Então, o que é mostrar Jesus? É ser igual a Ele, é buscar ser igual a Ele. Então, você viver na videira é você viver em Cristo. É você estar ligado nele e Ele ligado em você. Ele totalmente comandando a sua vida. Hoje, eu tenho vontade? Eu tenho vontade eu tenho vontade de sair, mas tem hora que não dá. Não dá, entendeu? Então, assim, qual que é a vontade que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a vontade de Jesus. E hoje, assim, para falar também da videira, o que é você estar na videira? Hoje, para mim, ainda hoje meu esposo falou, né, da questão dos cultos e tal, reduzir o horário. Eu falei, poxa, mas eu gosto tanto de estar na igreja. Não dá pra lá. Por quê? Porque foi algo que eu aprendi, assim. Então, um lugar que eu tenho prazer de estar é lá na igreja. Porque lá eu vejo os irmãos, eu abraço e a gente canta, a gente dá risada. Gente, lugar para se divertir no meio dos irmãos, gente. E a nossa risada é bem baixinha. É lugar de se divertir. Então, você estar na videira, você desfruta de muita coisa. É verdade. Porque tem gente que acha que ser crente é ser... é chato. Chato. Gente, não. Gente, o lugar que eu mais me divirto é com os irmãos. Gente, quando a gente sai, a gente vai comer vai tomar um picolé. Gente, a gente se diverte demais. Eu tenho café lá. A gente... E aí as pessoas falam assim, porque uns têm que beber pra ficar bêbado pra dar risada. Gente, eu não preciso, gente. Eu dou risada assim, só com água. Água sem gás ainda. Na verdade é porque é Jesus. É Jesus que habita em mim hoje que traz essa alegria. Porque eu já fui muito... Eu diria que eu quase cheguei no nível de depressão. Na época que eu voltei pra cá. E no começo do meu casamento, eu acho que eu tive momentos assim que eu achava que eu ia afundar numa depressão. Porque eu não aceitava. Talvez ainda a vontade de Deus na minha vida, não aceitava ainda renunciar a tanta coisa, não aceitava as pessoas na minha casa. Então, assim, isso tudo, eu acho que quase eu beirei uma depressão, mas graças a Deus que Ele me sustentou e usou a vida do meu esposo para que eu não chegasse a esse nível. Então, assim, eu fui aprendendo que hoje, para eu viver, e é o que eu falo para Jesus, eu falo para Ele todos os dias, eu falo, Senhor, longe do Senhor, eu sei que eu não sou nada. Eu sei que eu não sou ninguém. Então, fica comigo. Porque sem o Senhor, eu sei que eu não presto. Eu sei que eu não valho nada. Então, assim, estar em Jesus é a melhor coisa da minha vida. É a vida na vida. É a vida na vida. Glória a Deus. Obrigada, pastora. Obrigada por abrir seu coração, por abrir suas intimidades também, por falar coisas que, às vezes, a gente tem que relembrar, mas aí eu sempre falo para o Renato, que existe uma música do Rodolfo Abrantes que fala que das minhas feridas sai um poder para curar. Então eu creio muito que Deus permite a gente passar por certas coisas. Deus até permite, porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Mas existe a permissão de Deus. Para que a gente passe, como por exemplo a história da sua mãe, a gente precisa, às vezes, você passou por aquela situação, mas disso você pode tocar a vida de alguém que às vezes também perdeu a mãe, que também dependia muito dela. Então, eu agradeço e louvo a Deus pela sua vida, por estar aqui disposta a abrir seu coração, compartilhar, né, comigo e com as pessoas o seu testemunho, sua história de vida. Da mesma forma que Deus falou muito comigo nesse bate-papo de questão de renúncia, de obediência, mesmo sem querer a gente obedece porque Ele é soberano nas nossas vidas. Eu tenho certeza que abençoa a vida das pessoas que estão nos assistindo também. Amém. Muito obrigada. Gente, também te amo. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar, deixe seu comentário aí, viu? E é isso, eu espero que a sua vida tenha sido abençoada, edificada e transformada, porque não é sobre a pastora Mariane, não é sobre mim, é sobre um Jesus que entra na nossa vida e nos transforma. Como a pastora falou, nós não somos nada, literalmente, nós não somos nada se não é Jesus na nossa vida. Então, fique com Deus, um grande beijo e até mais.